Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da revisão. Paramos na questão 8. Vamos então seguir. Questão 9, essa aí foi de provas da CESP, né, que eu juntei aí. Advocacia Geral da União e Delegado da Polícia Civil de Alagoas, que foram de 2012. E as adaptações aqui eram questões de certo e errado, e eu transformei numa questão de múltipla escolha. Então, em relação ao poder constituinte e constitucionalismo, marque a alternativa correta. Letra A. O sistema constitucional brasileiro não admite a denominada cláusula pétrea implícita, estando as limitações materiais ao poder de reforma exaustivamente enumeradas na Constituição de 88. Não é verdade. A gente viu que é possível que existam os chamados limites substanciais implícitos, ou seja, cláusulas pétreas ou núcleo essencial implícito. Então, é possível, sim, que existam cláusulas pétreas implícitas. Letra B. Pelo poder constituinte de reforma, assim como pelo poder constituinte originário, podem ser inseridas normas no ADCT, admitindo-se, em ambas as hipóteses, a incidência do controle de constitucionalidade. Bom, aí tem alguns detalhes, né? Pelo poder constituinte de reforma, sim, você consegue inserir normas no ADCT. Assim como pelo poder constituinte originário, sim, porque o poder originário é que vai criar, né, o ato das disposições constitucionais transitórias. Admitindo-se ambas as hipóteses o controle de constitucionalidade, não, porque o poder originário não está submetido a controle de nenhum poder, nem mesmo de constitucionalidade, porque não dá nem para fazer controle de constitucionalidade de uma Constituição que ainda nem existe, né, porque o poder originário está criando a Constituição. Então, o erro dessa letra B está aí, né, não pode haver controle de constitucionalidade para o poder originário. Né? Letra C, o constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. Esqueceram aí do fato de que no século XVII já tinha havido a Revolução Gloriosa, né? Mas, no mais, né, foi uma omissão, não foi um erro, porque o resto está certo, né? Realmente, a partir do século XVIII, na França e nos Estados Unidos, começam a surgir ali a questão da separação dos poderes, os direitos fundamentais, né, de característica individual, as liberdades, e a supremacia das primeiras constituições que aparecem, a Constituição dos Estados Unidos e depois a Constituição Francesa. E na letra D, no que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente justnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica. Aí está cheio de erros, né? Primeiro porque a gente já sabe que o Brasil não tem a adoção de uma corrente, né? Eu disse a vocês que não tem nenhuma corrente que prevaleça, né? E segundo que aqui está dizendo que pela corrente justnaturalista o poder constituinte apresenta natureza pré-jurídica. Não, ele é um poder de direito, né? Para os justnaturalistas. Então, aqui, na verdade, ele é um direito, né? É um direito natural. Então, não é natureza pré-jurídica, não está fora do direito. Na verdade, é um direito natural, inato, né? Que surge conosco, vai nascer com a gente, vai morrer com a gente. Então, a alternativa aqui é a letra C. A resposta do oitavo, voltando aqui. A oitava foi a letra D de dado também. Também não, né? Foi letra D de dado. Que essa agora foi letra C. Então, oitava, letra D de dado, nona é letra C. Então, oitava D, nona C. De nada. Décima questão, aí foi questão da OAB também, ainda antes da unificação das provas nacionais. Assinale a alternativa correta. E tudo aqui é sobre pena de morte ou prisão perpétua, né? Então, vamos ver como é que isso se aplica. Letra A.
A pena de morte não pode ser aplicada no Brasil em nenhuma hipótese. Também não é assim, né? A regra é que não há pena de morte, mas existem casos excepcionais que a própria Constituição permite, né? Excepcionalíssimos. Então, não é em nenhuma hipótese, tem algumas hipóteses. Letra B. A pena de morte pode ser introduzida no Brasil por meio de emenda constitucional. Não, porque estaria ferindo aí, estaria trazendo limitações excessivas para o direito à vida, né, e estaria, então, infringindo uma cláusula pétrea. Não pode. Nem por emenda, só se for uma nova Constituição, e mesmo assim esbarraria naqueles limites lá que eu falei do Jorge Miranda e do Canotilho, para o poder originário, se é que podem existir realmente esses limites. Letra C, a pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada. Sim, é uma das hipóteses, né, de aplicação. É apenas lá para a situação da própria guerra, não quer dizer que liberou geral, né, vai ser apenas para as situações de guerra do Brasil com o seu inimigo. Letra D, a pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional, também não, que é a mesma coisa da emenda, né? E letra E, a prisão perpétua é prevista no Brasil para os casos de condenações de criminosos por diversos crimes que ultrapassem no total os 30 anos de prisão em regime fechado. Não há prisão perpétua no Brasil, em nenhuma hipótese, né? Em nenhuma hipótese. Vocês vão estudar no próximo ano o direito penal, aí vai ter medida de segurança e tal, e dizem, pode ser mais do que 30 anos, mas não pode ser prisão perpétua. Inclusive teve um caso, né, que aconteceu lá no Ceará, no manicômio judicial, que o cidadão estava preso há décadas, né, e ele teve que ser liberado, né, ele não tinha família e tal, mas ele teve que ser liberado, porque não pode haver nenhum caso de cerceamento de liberdade de caráter perpétuo no Brasil. Aí realmente essa é uma proibição total, né, o tempo máximo de prisão é de 30 anos. E nem é regime fechado integralmente, né? Depende da situação, mas geralmente vocês vão ver que tem as situações que vão gerar a possibilidade de progressão de regime, certo? Então, aqui a alternativa foi a letra C. Letra C. Desculpa, é que estava o telefone tocando aqui, atrapalhou. Então, letra C é a alternativa correta aqui da 10ª questão, né? A pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada. É uma das exceções à regra de que não pode haver pena de morte no Brasil. 11ª foi um concurso aqui, né, de analista judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas. Com relação ao poder constituinte e aos princípios fundamentais da Constituição, também queria mover essa janela, mas não move. E aos princípios fundamentais da Constituição, assinale a opção correta. Agora, com relação ao poder constituinte no sistema constitucional brasileiro. Letra A. Segundo a doutrina, o federalismo nacional é simétrico, dada a homogeneidade dos entes federativos. Então, o nosso federalismo, né, o nosso modelo de divisão dos estados, ele tem que seguir o princípio da simetria. Tá certo? Né? É isso mesmo. É um dos princípios basilares aí do poder constituinte decorrente, né? Poder constituinte derivado das espécies dele. Letra B. A Constituição Federal atribui expressamente às assembleias legislativas e às câmaras municipais o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Cuidado, né? Eu falei para vocês que o poder decorrente ele só existe para os estados e o Distrito Federal. E aí está falando em câmaras municipais, cidades, municípios. Não pode, né? Não existe o poder decorrente do decorrente. Então, não está certa essa alternativa, porque as câmaras municipais não exercem poder derivado decorrente. Letra C. O poder constituinte originário é autônomo e tem natureza pré-jurídica. Há controvérsias. A gente sabe que tem 3 correntes aí, né? E para que essa alternativa estivesse certa, teria que estar se referindo a uma delas, que seria a corrente positivista, né? Então não está certo, porque, tudo bem, ele é autônomo, mas não podemos dizer com certeza que o poder originário tem natureza pré-jurídica, porque tem a corrente justnaturalista que diz que é um direito, né? E tem a corrente neopositivista que diz que é um fato acrescido de valor. Então não dá para dizer com certeza, para cravar dizendo que tem natureza pré-jurídica, porque essa é uma visão do positivismo. E é uma das 3 possíveis. E como já vimos, não temos uma corrente que prevaleça, né, sobre a natureza jurídica do poder constituinte. Letra D. O poder constituinte derivado revisor não está vinculado ao poder constituinte originário, razão porque não é um poder condicionado.
tudo errado, né? O poder revisor sempre estará conectado e vinculado ao poder originário, né, que o criou, e, claro, vai haver uma série de condições para o exercício desse poder, portanto, tudo está errado aí nessa letra D. E, finalmente, a letra E, a garantia do desenvolvimento nacional consiste em fundamento da República Federativa do Brasil. Não, não é isso. Então, realmente, a alternativa correta aqui, a única, é a letra A, né, que trata do princípio da simetria. Só lembrando que são dois princípios que aparecem lá no poder decorrente, né? Simetria, que trata dessa questão, né, de que os estados têm que seguir basicamente o que está previsto na Constituição Federal, né, nas suas constituições estaduais, e os princípios sensíveis, né, que têm que ser obedecidos também, porque se não forem obedecidos podem gerar a possibilidade de intervenção federal. Então, são esses dois os princípios que regem aí o poder decorrente, né, que é uma das espécies de poder derivado. Questão 12. Determinada lei complementar federal, que entrou em vigor em 90, passa a ter conteúdo incompatível com uma emenda constitucional que, promulgada e publicada em 2011, entrou em vigor na data da sua publicação. Referida emenda constitucional, submetida a controle de constitucionalidade concentrado, é declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, a lei complementar federal, espera aí que eu vou explicar melhor um pouquinho esse enunciado, né? Professor, Oi. a minha internet cortou, eu não ouvia a 11. Qual foi a letra que o senhor colocou, por favor? 11 foi letra A, sobre o federalismo que é simétrico. 11, obrigada. Tá, de nada. Isso. Então, só lembrando mais uma vez, repetindo mais uma vez, 11, questão 11, foi a letra A. Bom, aqui o que acontece nesse enunciado é o seguinte. Em 1990 foi aprovada uma lei, certo? Uma lei complementar, né? Que trata aí de um determinado conteúdo, a questão não diz. E aí, em 2011, foi aprovada uma emenda à Constituição que tornou incompatível o conteúdo da emenda com o da lei, certo? O que poderia gerar, como a gente já sabe, uma possível declaração de inconstitucionalidade, mas não sou eu que digo isso, nem são vocês, é o Supremo que tem que declarar mediante um processo, né? Então, é isso aqui que a questão quer tratar, né? Foi um concurso para promotor aí do Ministério Público de Alagoas de 2012. Então, vamos ver qual dessas alternativas se encaixa melhor na situação, né, da relação entre a lei e a emenda aqui, nesse caso. Então, a Lei Complementar Federal, letra A, continua gerando efeitos no ordenamento jurídico, os quais só podem ser sobrestados se resolução do Senado Federal suspender sua execução no todo ou em parte. Isso só pode acontecer se o Supremo antes decidir pela inconstitucionalidade da lei, mas não houve aqui isso na questão. Então, o Senado não pode fazer isso sozinho, né, sem que antes tenha havido a decisão do Supremo. Então, está errada a letra A. Letra B. Deixa de gerar efeitos a partir da publicação da emenda constitucional. Automaticamente. A gente viu que não, porque lá atrás, na supremacia, a gente aprendeu que existe o princípio da constitucionalidade dos atos normativos, então não dá para automaticamente afastar a aplicação da lei, né, e a produção de efeitos. Então, a letra B também está errada. Sofre desconstitucionalização, deixando de gerar efeitos a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, que declara a constitucionalidade da referida emenda constitucional. Não. A gente viu que a desconstitucionalização seria uma norma da Constituição anterior à atual, que foi aproveitada pela Constituição atual, mas que ela foi rebaixada na pirâmide. Ela deixou de ser norma da Constituição e passou a ser uma lei. Só que aqui essa lei já surgiu como lei. Então ela não foi desconstitucionalizada. Então não é o caso, tá? Então, o erro da questão já está aí no sofre desconstitucionalização. Não é o caso. Professor, licença. Oi. Eu não consegui entrar na tua aula, que eu estava no portal e não conseguia. Depois tu coloca eu pegar o que eu perdi. Ah, sim, sim. O senhor vai colocar isso essas respostas no portal depois? Vai ficar a aula amanhã lá no YouTube, né? Ah, beleza. Desculpa aí. Tranquilo. Então, né,
O caso aqui, né, não é de desconstitucionalização pelos motivos que eu falei, né? Letra D. Continua gerando efeitos no ordenamento jurídico, os quais só podem ser sobrestados por meio do reconhecimento de sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso ou concentrado. É isso, né? A gente viu isso desde a supremacia da Constituição, que mesmo que exista essa incompatibilidade entre a Constituição e a lei vai continuar produzindo efeitos até que venha o Supremo e determine que ela seja inconstitucional. Isso acontece até com emendas, como eu já me referi aqui, a emenda lá do teto de gastos, né? A reforma da Previdência, a própria reforma trabalhista, que não é uma emenda, né? Foi uma lei. Então, eles continuam, essas normas, né, malvadas aí, terríveis, né, aprovadas nos últimos anos, continuam produzindo efeitos nefastos no Brasil, né, mesmo sendo discutível a sua constitucionalidade, né? Enquanto o Supremo não decide, continua-se aí produzindo efeitos e gerando prejuízo para o país e para os trabalhadores, né, que são os mais necessitados nesse momento de pandemia, de ter emprego, renda, né, e alguma perspectiva de vida. E a letra E sofre repristinação, deixando de gerar efeitos a partir da promulgação da emenda constitucional. Aí, repristinação seria, tem uma lei aqui, veio a outra, revogou essa lei, veio uma terceira lei, revogou a segunda, não trouxe nada sobre o que vai acontecer, aí a primeira ressuscitaria. A gente viu que isso não é permitido no Brasil, só se houver determinação expressa da Constituição, e aqui não tratamos da Constituição, tratamos especificamente da lei complementar, então não houve também repristinação. A única alternativa aqui possível mesmo é a letra D de dado, né, que mantém aí a produção de efeitos dessa lei até que o Supremo declare que ela seja possivelmente inconstitucional, certo? Questão 13, essas duas últimas questões, né, da revisão que eu trouxe, tem uns textos. Então, a gente tem que ler o texto e depois ir lá para as alternativas. Esse texto é do Luiz Roberto Barroso. Vocês vão ver aí no final a citação dele, né? Então, foi uma questão para procurador do Estado de Pernambuco que trouxe esse texto que eu vou ler agora. Chega de ação. Queremos promessas. Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural dá conta de uma das marcas dessa geração. A velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido, para jingles e não para sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo, pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo, mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo ainda é incerto. Pode ser avanço, pode ser uma volta ao passado, pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus. Isso aqui foi retirado do texto, né? Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito, o triunfo tardio do direito constitucional, do Luiz Roberto Barroso. Diante disso, tendo o texto da página anterior como motivação, assinale a opção correta a respeito do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo. Letra A. O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais. No entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética. Estava caminhando para ser certo, mas errou no final. O marco filosófico do neoconstitucionalismo é mesmo o pós-positivismo, né? Colocando os direitos fundamentais no centro aqui, né, dessa análise. Porém, aqui vai haver sim uma aproximação entre direito e ética, já que a ética é um dos valores fundamentais que vão ingressar no neopositivismo ou no neoconstitucionalismo. Então, está errada a letra A. Letra B, a democracia como vontade da maioria é essencial na moderna teoria constitucional.
de forma que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possuem legitimidade. Parece o Barroso falando, mas está errado, né? Porque não vai ter necessidade de que uma decisão judicial tenha ali a aprovação da maioria da população, não é plebiscito, né? Já pensou se cada decisão judicial passasse pela análise do povo, né? Então seria ainda mais complicado aqui para ter justiça, né? Não que o povo não tivesse, de vez em quando ali, né, boas dicas, né, para passar, ou boas ideias, mas que, né, a ideia do funcionamento do judiciário não passa, né, por esse respaldo da maioria da população. Nem com as leis fazem isso, quanto mais com decisões judiciais, né? Letra C. No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. De jeito nenhum, né? A Constituição não é um convite à atuação. A Constituição passa a ser a obrigação, passa a ter a obrigatoriedade de ser cumprida, né? Tanto é que no neoconstitucionalismo vai aparecer aqui a possibilidade de punição dos agentes públicos por sua inércia, por sua omissão. Então, aqui não vai ser um ato discricionário, é um ato vinculante, né? É um ato obrigatório. Então, a Constituição deixa de ser um convite, né, para o futuro, para ser uma norma cogente, uma norma que vai forçar ali, né, que vai trazer a obrigatoriedade de condutas. Então, a letra C também está errada. Letra D, o constitucionalismo pode ser definido como uma teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma técnica de limitação do poder com fins garantísticos. Certinha a letra D, porque realmente, né, a gente viu que a base do constitucionalismo, seja em qualquer fase, é essa, né? De um lado, garantir limites ao poder dos governantes. Do outro lado, garantir direitos básicos ou direitos fundamentais aos cidadãos. E o constitucionalismo moderno é uma dessas expressões em que vamos ter, de um lado, limites para o poder, do outro lado, garantias de direitos para o povo. Então, está certa a letra D. E a letra E, o neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Não, né? A gente viu que o neoconstitucionalismo tem condutas de ativismo judicial, inclusive há críticas sobre isso, né? Mas o magistrado, o juiz, pode sim agir diante das omissões, diante da inércia dos outros poderes, que é o que tem acontecido muito com relação à falta de medicamentos, por exemplo, né? A falta de políticas públicas de educação, de acesso a creches, etc. Então, o neoconstitucionalismo trouxe essa possibilidade de que o juiz pudesse ter uma postura mais ativa em relação a essas omissões, a essas lacunas deixadas pelos outros poderes. Mas, claro, com certos limites para não ultrapassar de verdade a separação dos poderes. Mas a conduta ativista não tem sido vista como uma ofensa ou violação ao princípio de separação dos poderes, apesar de que há autores que defendem isso, né? Mas a maioria da doutrina não vê dessa maneira. Então, realmente, na questão 13, a única alternativa é a letra D de dado, né? Que traz aí a definição básica do que é o constitucionalismo e do que pode ser definido também como uma das suas fases, que é o constitucionalismo moderno, certo? E a última questão dessa revisão, não vai acabar com ela, porque eu ainda vou corrigir com vocês o exercício, né, que eu passei aí valendo o ponto, é outro texto, né, para a gente dar uma lida. Dessa vez foi do Inocêncio Mártires Coelho, que já foi coautor do livro lá do Gilmar Mendes, né? Então, foi concurso para procurador do município de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Na zona metropolitana, ao lado de Cuiabá. Então, vamos ler o texto, né? Noutro dizer, se o objeto a ser interpretado, seja ele uma norma ou conjunto de normas, é algo que se considera racional por definição. Então, essa mesma racionalidade há de presidir o manejo dos princípios que regulam a sua interpretação. Em suma, tal como na aplicação dos princípios constitucionais, também aqui. E nisso vai certa desconfiança dos predicados demiúrgicos do legislador racional, tem plena vigência a ideia de um jogo concertado,
de restrições e complementações recíprocas entre os diversos cânones interpretativos eventualmente concorrentes, do qual resulta, ao fim e ao cabo, a sua mútua e necessária conciliação. Foi um trecho, né, do livro Interpretação Constitucional de 2007. Sobre os princípios da interpretação constitucional, é correto afirmar o quê? Vamos ver. Letra A. O princípio da correção funcional orienta que os intérpretes da Constituição não... Eita, o negócio apareceu logo aqui na frente. Não... Deixa eu diminuir aqui esse negócio, que senão não vai aparecer para mim. Espera aí, só um minuto, tá? O princípio da correção funcional orienta que os intérpretes... É que fica aparecendo para mim um negócio assim, mova a tela, mova a janela, não sei o quê, eu vou mover e não sai do canto. Para mim também, professor. Pronto, aí atrapalha aqui na minha leitura e na de vocês. Assim, a resposta do primeiro, já colocaram. Sim, então, voltando aqui para ler essa partezinha de cima, o princípio da correção funcional orienta que os intérpretes da Constituição não podem chegar a resultados que subvertam ou perturbem o esquema organizatório funcional nela estabelecido, como é o caso da separação dos poderes, cuja observância é consubstancial à preservação do Estado de Direito. Pronto, li agora, deixa eu voltar. Pronto, agora não apareceu, tá bom. Então, o princípio da correção funcional não, né, traz essa possibilidade aqui, né, de que os intérpretes não devem chegar a resultados que subvertam ou perturbem esse esquema estabelecido pela Constituição. É isso, né? Dentro da interpretação constitucional, também você não pode inventar coisas do tipo que levem aí à própria desobediência da Constituição e da estrutura da Constituição. Então, o princípio da correção funcional traz essa lembrança para o intérprete, né, que é o juiz. Tá certo, então, a letra A. Letra B. Segundo o princípio da unidade da Constituição, os conflitos reais entre as normas constitucionais que surgem quando duas ou mais normas contraditórias incidem para regular a mesma situação de fato, são resolvidos quando o jurista interpreta a Constituição como um sistema unitário de regras e princípios. O erro da letra B está nisso, conflitos reais. Não existem conflitos reais entre as normas constitucionais. O que existem são conflitos aparentes, né? Em cada caso, vão existir conflitos aparentes. E aí vai caber ao juiz, interpretando a Constituição, interpretando esses pontos que estão em colisão, os princípios, né, que estão em colisão, ele vai encontrar a solução melhor para aplicar os princípios. Talvez aplicando um pouco mais um princípio, um pouco menos o outro, mas nunca excluindo da aplicação os dois princípios ou um deles, né? Porque isso seria aí utilização dos métodos clássicos em que você excluiria definitivamente do ordenamento, inclusive, esse princípio. E não é isso que acontece. Então, aqui não há conflitos reais. O que há são conflitos aparentes entre as normas que estão presentes na Constituição. Pela letra C, o princípio da harmonização ou da concordância prática recomenda ao aplicador da Constituição, deparando-se com situações de concorrência entre os bens ou valores protegidos pelos seus preceitos, que adote a solução em que seja sacrificado apenas um dos direitos fundamentais em conflito. Aqui não se sacrifica nada, né? Na verdade, você vai afastar, vai diminuir um pouco a aplicação do direito, mas não vai sacrificá-lo, porque sacrificar quer dizer que você vai excluir esse direito. Não é verdade. Direitos não podem ser excluídos. Direitos fundamentais não podem ser excluídos, como já vimos. E temos a letra D, que determina, que diz o seguinte: os aplicadores da Constituição são orientados pelo princípio do efeito integrador a construir soluções para os problemas jurídico-constitucionais que favoreçam a integração social e a unidade política, com assento numa concepção integracionista do Estado e da sociedade. Não, né? Quando se fala em integração, é um método clássico, né? Apenas de integração da norma, né, aos fatos. Então, não se trata desse princípio com tanta profundidade, né? Então, realmente, a única alternativa que se encaixa aqui entre os princípios de interpretação, corretamente, é a letra A. Certo? Bom, agora eu vou pegar aqui o exercício para a gente dar uma olhada nas respostas, né? Foi aquele exercício que vocês responderam e mandaram para mim na quinta-feira. As correções, como eu disse, né, vão aparecer aí nos e-mails de vocês até quinta-feira, creio eu.
Então, a primeira questão aqui foi do juiz, né, do Tribunal de Justiça do Acre, do ano passado, adaptada. Então, vamos ver aí qual era a alternativa certa sobre constitucionalismo. Letra A, no constitucionalismo moderno, as constituições de sintéticas passam a analíticas, consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais, e a democracia liberal econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção do Estado na ordem econômica e social. Isso aconteceu no neoconstitucionalismo, não no moderno. No moderno, as constituições são liberais, né? Letra B. A transição da monarquia absolutista para o Estado liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época, é um marco do constitucionalismo moderno. Certa a letra B. Letra C. O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. Não, a gente viu que antes houve várias influências, povo hebreu, né? Atenas, a República Romana. Então, o constitucionalismo antigo não surgiu com a Magna Carta, foi muito antes disso, milênios antes. Letra D. John Locke, Montesquieu e Rousseau são reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo contemporâneo, em virtude de concepções revolucionárias que defendiam a unificação e consagração dos ideais e valores humanos universais. Não, eles são as principais influências do moderno. O contemporâneo, né, tem várias outras influências, mas eles não são os principais filósofos da época, né, já do século XX. E letra E, o neoconstitucionalismo é marcado pela inserção dos valores no direito constitucional, superando toda e qualquer validade das normas jurídicas positivadas no texto constitucional. Não, né? O neoconstitucionalismo vai marcar a possibilidade de aplicação conjunta, né, das normas jurídicas com os valores. Então, não tem afastamento nem superação de normas. Na verdade, você vai aplicar junto, né, normas e valores, regras e princípios. Então, a alternativa aqui é a letra B de bola. Tá mais parecido, o nível da prova vai estar mais parecido com a revisão ou a atividade? Nenhum nem outro, né? Porque todos são questões de concurso aí que apareceram, né? E a minha prova é elaborada por mim mesmo, então vai estar um nível um pouquinho mais tranquilo, mas também tem que ter atenção nas alternativas, né? Para não se embananar lá nas respostas. Na segunda questão aqui da atividade, a respeito da democracia, participação e soberania popular, assinale a opção incorreta, né? Foi para a Assembleia Legislativa, advogado, foi antes da pandemia, agora em 2020. Bom, aí temos a letra A dizendo a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, está igualzinho que a gente leu lá, então pode ser deputados ou senadores, certo? Letra A, mas a gente quer a errada, né? Letra B, a obrigatoriedade do voto não é considerada cláusula pétrea, vimos que isso é verdade, não é, né? Então pode haver mudança de voto obrigatório para facultativo, basta que os políticos queiram fazer isso, o que a gente sabe que eles não querem. Letra C. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento no sentido de ser possível nova Assembleia Constituinte revisora, desde que editada emenda constitucional convocando a revisão da Constituição. Não, o Supremo não decidiu sobre isso, não tem posicionamento sobre isso. Inclusive, a gente já viu que o Poder Constituinte não estará limitado, né, por possíveis emendas ou regras ou leis, enfim, né, ele é ilimitado. Letra D, o plebiscito e o referendo, consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, devem ser convocados mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional. É isso que está determinado na Constituição para que ocorra uma dessas hipóteses. E a letra E, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuídos pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Se hoje a gente tem cerca de 145 milhões, né, de eleitores, teria que ter aí 1,45 milhão, né, 1.450.000 eleitores que assinassem, que subscrevessem esse projeto. Está cada vez mais difícil, né, de conseguir tantas assinaturas verídicas de pessoas que existem mesmo, né, que não sejam CPF duplicado, pessoas mortas, etc. Né? Então,
é cada vez mais difícil você ter no Brasil um projeto de iniciativa popular por conta dessas regras. Veja que é difícil. Não é qualquer pessoa, não pode ser eu, nem qualquer um de vocês que envie para o Congresso um projeto desses, né? Tem que ter todas essas regras sendo seguidas. Então, corretas aí todas elas. Então, a alternativa errada aqui foi a letra C, né? Já que o Supremo não se posiciona dessa maneira sobre uma eventual nova Assembleia Constituinte. E só concluindo aqui, porque tem as questõezinhas abertas, né? Limites materiais ou substanciais, a gente viu que são os limites que são colocados como as cláusulas pétreas ou núcleo essencial, né? Os casos que estão explícitos são os que estão no artigo 60, parágrafo 4º, né? E existem casos implícitos que eu mencionei nas aulas, né? A questão do presidencialismo, o princípio da afetividade, o próprio princípio que a gente viu no final da aula passada de razoabilidade ou proporcionalidade, são aí considerados como cláusulas pétreas implícitas, né, na Constituição. E falando das duas características para mencionar aí, limitabilidade e proibição de retrocesso, falei da limitabilidade em outras questões aqui, né, que é a relativização, nenhum direito fundamental é absoluto, e aí eles só podem ser ali limitados por outros direitos fundamentais. E a proibição de retrocesso, o efeito cliquet, é aquela regrinha básica que proíbe que você tenha limitação, né, restrição ou exclusão de direitos fundamentais. Você só pode ter evolução, né? Eles só podem crescer ou ficar do jeito que estão, mas não podem retroceder, nem diminuir sua eficácia e nem ter a sua eficácia totalmente restringida, né? Essa é a ideia aqui que temos sobre essa característica da proibição de retrocesso. Era atividade valendo 1 ponto. Isso. Como sempre, né, as atividades aqui valendo 1 ponto para a segunda prova. Foram os relatórios, né, NICS e Semana de Direitos Humanos, e essa atividade complementando aí para chegar aos 3 pontos extras. Bom, gente, eu vou deixar vocês então hoje, vou terminar a aula mais cedo, né? Então vou deixar vocês mais livres aí, não sei se vocês têm prova no segundo horário, então fiquem aí mais tranquilos, né? Estudem bastante para arrebentar na prova de quinta. Diga, Thelma. Boa noite. Me diz aí a segunda, a primeira, qual é a segunda letra que eu não peguei? Diz aí, por favor, rapidinho. Qual foi a questão? A segunda questão, qual foi a letra que tu falou aí que eu não peguei? Vai, rapidinho. Segunda questão, deixa eu olhar aqui. A segunda foi... A alternativa incorreta. Foi a letra A, não foi isso, gente? Ou não? Não, essa tá certa. Foi a... C. Letra C. Foi a letra C. Okay. Mas ela é incorreta, né? Eu errei na resposta. Não é incorreta. Né? É incorreta. Espera. Vamos voltar para essa questão. Então já deu, menino. Quem anotou? Peraí. Quem anotou, passa aí no grupo. Deixa, menino. Vá-se embora. Não, vamos olhar. Porque... Eita. Eu não marquei a alternativa. Eu fui respondendo aqui, né, com vocês. Então não tem alternativa aqui. O menino da mãe. Então, desse menino, não sei da mamãe. Que meu amor, tô assistindo aula. Professor, ele tem que saber se é do primeiro exercício ou do trabalho. Ah, porque sim. Naquela hora que eu falei C, foi das 4 questões que o senhor estava respondendo. Ah, das 4, né? Então, Ô, meu filho, é do trabalho, nessa do questionário, não. Ah, do trabalho. A segunda do trabalho foi a C. É a segunda do trabalho, meu amor. Ah, foi a C. Achei que era do exercício. Já estava me perdendo aqui. Pronto, é a C. Beleza, é a C, é? É. Isso. Valeu, Federal. Boa noite, professor. Ok, gente. Então, vamos encerrando por aqui hoje, tá? Tá. Então, se preparem aí direitinho. Quinta-feira eu entro um pouquinho antes das 8h30 para a gente conversar um pouco. E aí, 8h30 em ponto, eu jogo lá no sistema o formulário para vocês responderem. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Estudem bastante. Tchau, boa noite. Boa noite.